98 no futebol. Olá pessoal, estamos aqui para mais um comentário da rodada. Estou aqui com o Leonardo Mendes Júnior, Christian Toledo, Guilherme de Paula. Christian, vou começar com você falando do jogo do final de semana. Fez o jogo do Paraná, né, Cris? Não, fiz o jogo do Atlético, então, Francine. fale do jogo do Atlético pra gente. O negócio é o seguinte, Francine, se o Atlético jogar como jogou em Campinas, o Atlético vai ter dificuldades para sonhar com o acesso. A atuação do Atlético foi horrorosa. Teve um ou outro momento de bom jogo, de resto, não conseguiu vencer um adversário mais frágil que é o Guarani. Perdeu jogando mal, falhando e dando uma parada no seu crescimento. O que preocupa. O Atlético tem que dar uma resposta imediata no jogo de amanhã contra o Guaratinguetá. Você sim, Léo, fez o jogo do Paraná no final de semana. O Paraná foi bem, né? Ganhou, mas não jogando muito bem, filho. O Paraná vinha de uma sequência de bons jogos, nem sempre atrelados a bons resultados, foi o caso do Criciúma. Sábado inverteu um pouco, não jogou tão bem, o Ceará teve muito mais oportunidades, mas ganhou no momento em que o Fernandinho decidiu o jogo, botou a bola debaixo do pé, caminhou com ela em direção à grande área, deu um bico diferente, como ele falou, e resolveu a partida. O Lúcio Flávio não voltou muito bem à equipe, com a bola no pé não foi tão decisivo como ele costuma, mas foi importante, ajudando a organizar a equipe, a ajustar o posicionamento do time dentro de campo. Uma vitória importante do Paraná, jogo em casa, tinha que ganhar de qualquer maneira, cumpriu o dever, isso que importou, isso que ficou no jogo de sábado. E Guilherme, você fez o jogo do Coxa aqui pela 98 FM, como é que foi o Coritiba nessa preliminar com o Grêmio da Sul-Americana? Coxa joga amanhã pela Sul-Americana. Olha, Fran, foi o melhor jogo do Coritiba no Campeonato Brasileiro dentro do Couto Pereira. É claro que pode-se falar sobre outra atuação, talvez mais segura, contra Atlético Goianiense e Portuguesa, mas tem a questão do parâmetro, do nível do adversário. E até por isso considerei a atuação do Coritiba boa. No primeiro tempo, não foi um jogo emocionante, mas foi de muita troca de passes. O Coritiba contra o Grêmio, que é um ótimo time, conseguiu ter volume de jogo. E no segundo tempo, ainda dentro desse equilíbrio, teve a eficiência do Leonardo, que foi o grande personagem do jogo. Fisicamente, tenho certeza que ele não suportaria normalmente os 90 minutos. Mas por uma opção, por uma necessidade, ele ficou em campo e fez o gol aos 44 minutos. O que fica dessa vitória, Fran, é que depois da perda do título na Copa do Brasil, o Coxa ficou um pouco destruído emocionalmente e ficou sem rumo tático e técnico. Esse time que entrou contra a equipe do Grêmio foi a repetição do segundo tempo contra o Náutico. Deu resposta no Couto Pereira. Pode ser um caminho momentâneo, porque o Coxa precisa de regularidade. Em campo, se a gente analisar, até os mesmos jogadores, eles têm irregularidade dentro do próprio jogo. Isso é perigoso. O Coxa precisa ter um caminho mais estável, mas pelo menos já não perde há 4 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Pra gente falar de novo, amanhã tem rodada da Série B. Léo, Paraná enfrenta o Guaratinguetá. O Avaí. O Avaí, perdão. O Guaratinguetá joga com o Atlético. Expectativa para esse jogo do Paraná? Tem a mesma obrigação de vitória do jogo contra o Ceará, mas espera-se que jogando bem, jogando um melhor futebol, tomara com o Luizinho em campo desde o começo. Contra o Ceará, o time cresceu bastante quando ele entrou, conseguiu jogar mais no campo de ataque, tendo o Luizinho em campo. É uma das referências técnicas do time, é um dos melhores jogadores do Paraná na temporada. Não tem por que ficar no banco de reservas, mas é um jogo com um perfil muito parecido, embora o Avaí tenha como característica trocar muitos passes e acertá-los. É o time com maior índice de acerto de passes nessa Série B, mas a exemplo do Ceará não tem uma pontaria muito boa. É o 4º pior ataque, que pode dar ao Paraná um refresco defensivo no jogo de amanhã. E Guilherme, a mesma obrigação que o Paraná tem de vencer o último jogo, tem que vencer amanhã, o Atlético também tem diante do Guaratinguetá. Principalmente pelo nível do adversário. O Guaratinguetá faz uma péssima campanha. Como visitante é o penúltimo colocado, como mandante é o 16º, ou seja, mesmo jogando dentro de casa, não tem uma campanha boa e, no geral, está na zona do rebaixamento. Mas o Atlético, o de sábado, lembrou
os piores momentos do Furacão nessa temporada. Um time sem muita criatividade, sem um meio de campo que comandasse o jogo e tinha jogadores para isso e não conseguiu em nenhum momento. A vitória é uma obrigação pela pressão que vive o Atlético. O Atlético, Fran, tem 17 pontos e até o final do turno tem aí mais 6 rodadas. Ou seja, tem 18 para disputar e precisa pelo menos somar nessas partidas 13 para terminar o turno com 30 pontos, o que é uma média importante que pode levar o Atlético próximo do G4, porque a pontuação está muito alta nesse momento. Goiás e São Caetano têm 25 pontos. E Cristian, amanhã tem rodada da Série B e tem o Coritiba estreia na Sul-Americana, vai jogar com o Grêmio lá no Olímpico. Deve ser muito diferente do jogo que aconteceu no Copa aqui no sábado? Vai, porque eu acho que os dois times vão ter formações mistas. Curitiba não deve colocar todos os titulares. O Guilherme falou do Leonardo, duvido que o Leonardo jogue. Até me surpreenderei se ele viajar para Porto Alegre. O Grêmio também vai poupar Zé Roberto. Vai ter jogadores que vão ficar fora também para se recuperar, porque o Grêmio está lutando na parte de cima da tabela. Para o Curitiba é bom um empate. É bom porque é mata-mata. É claro, se vencer tanto melhor, mas trazer um empate do Olímpico nesse momento seria uma boa para o Curitiba seguir em frente na Sul-Americana. Obrigada, Cristian. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Léo. Gente, até o próximo videoblog.